Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da conquista do Atlético, 42º título mineiro de sua história. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Guilherme Guimarães. Tudo bom, Rômulo? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Leandro? Amigo internauta, vamos falar aí dessa conquista do Atlético, né? O bicampeonato, que foi muito merecido. Realmente o Atlético veio numa fase excelente aí nessa temporada e o título mineiro com certeza ficou em boas mãos. E você, Guilherme? Um abraço, internauta, um abraço também, Leandro e Rômulo. Vamos falar aí desse título do Atlético, né? Como o Cabido aqui bem ressaltou, o 42º da história. Os atleticanos ontem fizeram festa antes do jogo, durante foi um pouquinho tenso, mas depois eles invadiram a Praça 7 e comemoraram o Campeonato Mineiro. E de cara, vamos para os melhores momentos de Cruzeiro 2, Atlético 1 ontem no Mineirão. Empurrado pela sua vibrante torcida, o Cruzeiro não deu espaços para o arquirrival no primeiro tempo. E os 2 gols de Dagoberto saíram em cobranças de pênaltis. O primeiro cometido por Gilberto Silva. E o segundo por Richarlison. O time do Atlético parece ter ouvido seu torcedor e voltou para o segundo tempo mais ligado e incisivo no setor ofensivo. O Cruzeiro demorou, mas respondeu à altura e equilibrou as ações da etapa final. Apesar do mau começo de partida, o jogo acabou sendo pincelado de preto e branco, com o gol da redenção atleticana saindo de uma penalidade máxima, convertida pelo xodó da torcida, Ronaldinho Gaúcho. Antes do fim do embate, porém, uma entrada dura de Luan e Dagoberto tumultuou o duelo, mas os ânimos foram contidos para finalmente ter início a festa atleticana. Tá aí a festa da torcida do Atlético, dos jogadores alvinegros. O Cruzeiro venceu a partida por 2-1, Rômulo, e conseguiu fazer o que muita gente talvez achasse um pouco improvável, né? Que é sufocar o time do Atlético. O Atlético entrou um pouco desligado na partida, fez um primeiro tempo bem superior, mas no segundo, com o puxão de orelha do Cuca, o time do Atlético voltou a jogar o futebol que a gente sabe que ele pode jogar, fez o gol que garantiu o campeonato, né? Cruzeiro, é bom a gente destacar que, apesar do título do Atlético, e é isso que aqui conta no futebol, né, quem é campeão, mas o Cruzeiro este ano conseguiu ganhar 2 dos 3 jogos que enfrentou o Atlético, né, conseguiu fazer frente mesmo ao time do Atlético, mesmo sendo bem óbvio que o time do Cruzeiro é um time que está em formação, que apresenta ainda muitas falhas, né, muitas fragilidades, e o time do Atlético é um time muito superior ao do Cruzeiro e muito superior a qualquer outro time brasileiro atualmente, mesmo o melhor time do Brasil é o time da moda mesmo, né, que está realmente arrebatando os torcedores, né, tem muito cruzeirense mesmo reconhecendo o momento do Atlético, reconhecendo a qualidade desse time e desse elenco. Mas vale ressaltar assim que o Cruzeiro conseguiu fazer frente ao time do Atlético, conseguiu pôr uma pressão ali, em virtude de tudo que aconteceu durante a semana, toda essa mobilização da torcida, acreditando mesmo que o Cruzeiro era capaz de reverter essa vantagem, que de fato era improvável, e o time mostrou isso, de fato chegou perto do título, que seria muito heróico, né? Chegou a fazer 2-0, teve oportunidade de fazer o terceiro gol, não fez, no segundo tempo cansou mesmo por causa do ritmo do primeiro tempo, e aí o Atlético conseguiu colocar a cabeça no lugar, estava muito desligado, estava com excesso de confiança aí no primeiro tempo, acho que isso que ajudou o Cruzeiro a conseguir abrir essa vantagem de 2 gols, mas no segundo tempo o Atlético voltou a ter o domínio da partida, estava mais próximo do gol e acabou marcando o gol mesmo, que confirmou o título. E você, Guilherme, quais foram as suas impressões? O Atlético fez um jogo de superação no segundo tempo, né? O primeiro tempo o Cruzeiro de fato foi melhor, teve as chances
de fazer o gol, conseguiu pressionar o Atlético e o Dagoberto anotou os 2 tentos do Cruzeiro de pênalti. O Atlético conseguiu também fazer o seu gol de pênalti depois de um vacilo do Egídio, né, que deu um presente para o Luan e o Luan foi derrubado Engraçado, né? na A torcida área. do Cruzeiro deve estar um pouco chateado com seus laterais, já que na semana passada quem entregou a bola foi o Everton e ontem quem entregou foi o Egídio. O Egídio estava bem no jogo, ele estava indo ao ataque, estava chamando a marcação, atuando nas costas do Marcos Rocha. Ele estava bem no primeiro tempo, no segundo tempo também ia bem e esse lance, infelizmente, marcou aí a atuação dele no Clássico. Mas o que vale ressaltar é que o Cruzeiro, apesar de perder o título, tem um bom papel e tem um bom elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Os clássicos contra o Galo nesse Campeonato Mineiro evidenciaram alguns pontos negativos do time. As laterais, tanto a direita quanto a esquerda, principalmente a lateral esquerda. Né? Na lateral direita a gente tem o Ceará, que é bastante experiente, mas tem a questão da idade também, que pesa negativamente a favor dele. E a inexperiência do Mike, apesar de ser um jogador voluntarioso, às vezes em partidas decisivas, merecia ter um jogador um pouco mais tarimbado. E a questão do meio-campo, de um volante de marcação, de mais marcação, que o Cruzeiro já teve alguns, como o Fabinho, antigamente, o Augusto Recife, né, na campanha do título de 2003. Não estou falando que o Augusto Recife é unanimidade, mas eu estou citando exemplos do jogador que o Cruzeiro precisa, desse operário que fica praticamente para marcar, como um Pierre de camisa azul, né? Um Pierre, ou até mesmo o Leandro Donizete, né? Que o Atlético tem 2 jogadores, apesar do Leandro Donizete sair um pouco mais para o jogo. Ele também marca bastante, então falta esses pontos para o Cruzeiro. E outro detalhe é que nessa temporada, se a gente for colocar, o Cruzeiro foi o único time que conseguiu vencer a equipe titular do Atlético, jogando com os jogadores que o Cuca considera como titular, tanto no primeiro jogo, quanto nesse terceiro jogo. Né? O São Paulo também conseguiu, né? O São Paulo venceu, mas o Atlético tinha o Serginho. Então o Serginho não é um jogador titular do Atlético, ele precisou jogar, então 100% mesmo o Cruzeiro conseguiu vencer. É o que a gente coloca, né? Clássico é clássico, independente do momento. O que fez o Cruzeiro perder o título foi a ótima partida do Atlético no Independência. O Cruzeiro caiu no Horto, infelizmente não conseguiu reverter no Mineirão. E pelo outro lado, quem garantiu essa vitória do Cruzeiro também foi o goleiro Fábio, né? O goleiro Fábio, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, conseguiu fazer grandes defesas, fechou o gol do Cruzeiro, claro, não dá para fechar o pênalti também do Ronaldinho, mas foi um destaque interessante da partida. Fez milagres, foram várias defesas. Jogou muito. O Marcos Rocha poderia ter feito o gol mais bonito do ano. Já estaria adiantando, o gol mais bonito do ano. Ele deu uma gaúcha no jogador, né? Aquele drible da vaca, colocou de um lado, pegou do outro. Os mais antigos eles vão falar drible da vaca. Eu, sinceramente, deu uma caneta e chutou em cima do Fábio. Ele ia fazer um gol histórico, mas o Fábio estava lá, conferiu, mesmo com o chute ruim do Marcos Rocha, mérito pro Fábio, que também, na minha opinião, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo, também do jogo, porque o Atlético, na verdade, você viu o Tardelli jogando bem, você viu o Tardelli jogando bem, o Bernard não apareceu em apagado. Campo, Bernard completamente fora. O próprio fora Ronaldinho Gaúcho também foi bem marcado. Os melhores jogadores desse jogo foram do Cruzeiro, né? O Fábio e Dagoberto. Sim. Dagoberto, o Paulão, eu dou um destaque pro Paulão, jogou com seriedade mesmo, né? Sempre, até na hora que não precisa, né? Mas ele pegou o espírito da coisa. A gente sabe que o Paulão não é habilidoso, então ele pegava na bola e era lance que podia ocasionar um perigo, chutava pro mato porque era jogo de campeonato. Ele não fez igual da última vez que ele furou. Mas a situação do Cruzeiro ali estava muito nítida pra mim, assim. Ou decidia no primeiro tempo, já que fez 2 gols, ainda teve uns 10, 12 minutos para tentar fazer o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o time realmente ia cansar, ia tentar segurar a pressão do Atlético, caso tivesse feito o gol do título, vamos colocar assim, né? Mas no segundo tempo a gente viu que o Atlético, na verdade, o Atlético do primeiro tempo e o Atlético do segundo tempo foram 2 times completamente diferentes, né? Tanto na postura, quanto na questão técnica e também na apuração tática. Tardelli entrou muito bem no segundo tempo, jogou muito bem no segundo tempo. O Luan, apesar do que ele faz, né, que ele é meio desembestado, mas entrou muito bem na vaga do Bernard. E é isso. E eu também senti o Atlético sem o Pierre. Claro, a gente também não pode ficar falando muito do Josué. O Josué, na verdade, ele fez o que pôde
ontem, mas o time, na minha opinião, sentiu muita falta do Josué. O Atlético Do ontem... Pierre. Desculpa, do Pierre. O Pierre ficou nítido isso para mim ontem, que a grande jogador daquele meio campo pegador do Atlético é o Pierre. Sim. Não é isso? A gente percebeu o meio-campo muito aberto do Cruzeiro, principalmente, que precisou ir para cima e não tinha esse jogador da retaguarda. Né? O Leandro Guerreiro, a gente sabe que ele não cumpre esse papel, ele é lento. É limitado. O Leandro Guerreiro já lento. não pode ser mais jogador titular do O Cruzeiro. Newton, ele vai muito para frente, ele é muito mais um segundo volante do que realmente esse jogador de contenção. Então o meio-campo do Cruzeiro, nessa questão de marcação, ele ficou um pouco desguarnecido. O que o Atlético dominou em parte do segundo tempo o setor, principalmente com o Tardelli, que girava muito bem a bola. O Bernard tentava encaixar algumas corridas avançadas de contra-ataque, mas o Ceará também fez uma boa marcação, tirou muitas bolas do Bernard, assim como o próprio Newton também conseguiu desarmar o Bernard, que não estava bem na partida. E o Cruzeiro, como você bem disse, quase conseguiu atingir o seu feito. Quando fez 2-0, a torcida do Cruzeiro estava inflamada, os torcedores do Atlético estavam um pouco... bastante apreensivos. A gente até conversou, a TV O Tempo, com alguns atleticanos no intervalo do jogo. Um deles chegou até a dizer que o Atlético entrou sim de salto alto e que no final conseguiria o resultado, como de fato conseguiu. Mas já fica a lição, é muita gente conseguindo de fato interpretar o que o Atlético vem apresentando dentro de campo. E na Libertadores, cometer uma falha dessa de entrar desligado é fatal, um perigo, pode ser fatal. Porque um jogo mal jogado na Libertadores determina mata-mata. o campeonato inteiro, né? Rômulo, os pênaltis foram decisivos, óbvio, foram 3 gols de pênaltis ontem. Me fale um pouco desses pênaltis. A primeira coisa que eu digo é que eu lamento que um jogo como aquele foi um jogo de pênaltis, né? A gente até brinca que a decisão foi para os pênaltis, né? Acho que não há nada a contestar sobre os 2 pênaltis do Cruzeiro, foram realmente pênaltis claros, tanto o Gilberto Silva quanto o Richarlison. O Gilberto Silva chegou atrasado, foi lento ali na investida do Dagoberto, e aí chegou atrasado e acabou cometendo a falta mesmo, tanto que ele não reclamou pela experiência que ele tem, ele nem quis reclamar para não piorar a situação dele, já que ele levou um cartão amarelo no lance. E o Richarlison não viu o Borges chegando de surpresa ali, apesar do Borges não ter feito muita coisa no jogo, mas esse lance especificamente ficou bem evidente, assim, a vontade do time, né? Que não tinha bola perdida mesmo. E aquela bola estava perdida, né? Aquela bola estava perdida mesmo. Foi um lance meio engraçado, porque o Ceará cruzou e a bola bateu no jogador e todo mundo ficou pedindo a bola na mão. E bateu no toque, né? foi do Leandro Donizete, se não me engano. Parece que Leandro Donizete. E aí... Alguns ficaram sem saber se o juiz marcou ou não, e foi um lance meio estranho, mas aí continuou, o Richarlison deu bobeira ali, o Borges chegou para dividir e acabou fazendo a falta sem querer, querendo. Pois né? Engraçado que eu ouvi muito atleticano falando que ele queria chutar a bola, mas chutou a perna do cara. Ele não teve a intenção de fazer a falta, mas fez, mas né? ninguém tem, quando, por exemplo, o pênalti é marcado com a mão, quantos pênaltis você vê que o cara realmente queria defender a bola com a mão? Isso não existe, Sem o cara errou e foi Só pênalti. o Soares. Só o Soares. Soares tá sumido no Liverpool, ele tomou um gancho lá, né? Ele mordeu Mordeu. uma de depois Mike Tyson. Mike Tyson até começou a seguir ele no Twitter. Mordeu o companheiro dele, é isso. Mas aí tem um detalhe do Richarlison que a gente vale ressaltar, isso aí fica na suposição, obviamente. O internauta que está acompanhando e que viu o jogo, a gente acredita que muitos deles, viu o Richarlison com uma touquinha. Ele ficou com problema de alergia e tudo. Imagina-se que ele tomou um remédio, um antialérgico. Esses antialérgicos, para quem já ingeriu, deixam cara mais pouco mais sonolento. Tá certo que o jogador se motiva com o ambiente do jogo, mas pode ter sido sim um momento, um relapso, pelo efeito do remédio, que o Richarlison estava meio desligado naquele momento e de fato cometeu pênalti sem... Pra mim, ele viu a bola, assustou com o Borges, não dava tempo mais de parar. Muito sim, rápido. Igual eu disse, é um dos motivos, é uma suposição, que a gente precisa avaliar de fato se valia a pena colocar o Richarlison em campo ou não. Em campo ou não, se de fato o remédio estava fazendo mas aí esse a efeito, torcida do Cruzeiro ainda tá pensando, poxa, mas se colocar o Egídio em campo também... mas o Egídio, igual eu disse, começou bem. Né? Ele começou bem o jogo, estava indo bem até o lance do pênalti. Eu acho que bem é muito forte pro Egídio. Eu acho que ele não estava comprometendo. E isso para um lateral do futebol brasileiro hoje... Não, ele já é uma grande coisa. Não, sim, mas sabe por que ele estava bem? Isso na minha avaliação.
Ele estava jogando nas costas do Marcos Rocha, ganhando todas as jogadas. O que não do é Marcos difícil Rocha. jogar nas costas do Marcos Sim. Rocha, inclusive, né? Jogando nas costas do Marcos Rocha, ganhando todas do Marcos Rocha, impedindo que o Marcos Rocha, na maioria das vezes, chegasse ao ataque. Ele vacilou sim, tanto no primeiro tempo como no segundo. Sim. No primeiro tempo, ele errou o tempo de bola com o meio-campo, se não me engano, o Newton, ou se era o atacante, o Dagoberto, ficou naquele, naquele, eu vou, não, você vai, e a bola sobrou para o Marcos Rocha, que disparou pela direita, foi tentar cruzar, errou o cruzamento, e a bola bateu na orelha da trave. Na orelha da trave? Bateu bem na forquilha lá, né, no ângulo de 90 graus. Então, em alguns lances, de fato, ele pecou, mas ele estava bem na partida. O lance determinante para marcar a atuação do Egídio no Clássico, infelizmente, foi a assistência que ele deu pro pênalti que o Luan ia sofrer. Não dá pra falar muito também, porque foi uma coisa bizarra, né? Foi um erro estúpido demais da conta. Todo mundo tá lembrando do Toninho Cerezo na Copa de 82, Sim. né? Atravessar a bola ali... Não tem que fazer isso. Em jogo nenhum, nem que fosse um jogo amistoso, imagina no Clássico. E era uma situação tão engraçada que o time do Atlético todo estava postado atrás dele. Ele era o primeiro homem do Atlético ali. Gente, se o Egídio quisesse continuar subindo um pouco com a bola, toca pra trás. Agora ele vai tentar atravessar a bola. Bom, então... Fica como lição, né? O Paulão aprendeu. No último jogo ele errou a cortada de bola. Sim. E houve um gol do Atlético. Acredito que o Egídio agora, antes de atravessar uma bola no meio campo, vai prestar um pouco mais de atenção, porque o futebol é isso. Eu diria até que o Cruzeiro perdeu o título mineiro por conta dessa falta de... esse erro de planejamento do clube, que contratou muito, contratou bem, mas não contratou lateral. Foi determinante. Um lateral esquerdo foi determinante para a perda do título. Vieram vários jogadores que não jogaram, principalmente o Ananias. Né, e que provavelmente pode ser dispensado, emprestado agora, né? O Mirley, alguns jogadores vieram da forma que a gente já sabe, né? Aquele contrapeso para vir, para dar uma resposta para empresários, e isso, de fato, inchou o elenco e tirou um espaço para contratar os laterais. Agora, voltando um pouco do Atlético, o Atlético bicampeão mineiro de forma merecidíssima, voltando as atenções agora para a Taça Libertadores da América contra o Tijuana, lá em Tijuana, no México. Jogo de quinta-feira às 21h30. A lição que fica para mim do jogo é: todo time que pressionou o Atlético no primeiro tempo, pressionou bem o Atlético, conseguiu algum resultado melhor com relação não é nem no caso do São Paulo, por exemplo, não foi um resultado positivo, porque o time perdeu lá no Morumbi no primeiro jogo das oitavas de final. Mas o Cruzeiro fez isso no primeiro jogo contra o Atlético, lá no Mineirão. No jogo do Horto, no Independência, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso de forma eficiente. Eu acho que caiu no Horto, tá morto, acho que fez muita força ali naquele momento. Mas ontem pressionou muito. A pergunta é, no caso do Atlético, se pressionarem o Atlético, lá no caso no México, contra o Tijuana num gramado sintético, pode ter problemas, Rômulo? Pode ter problema, sim, porque não dá pra gente ficar aqui discutindo ou negando os fatos, né? Você disse aí, colocou muito bem, realmente o time que pressionou o Atlético conseguiu de alguma forma alguma coisa. Então mostra que esse time, de repente, ele não é tão imbatível assim. Essa questão do Atlético estar com excesso de confiança... Não, imbatível não é, o Cruzeiro ganhou 2 jogos esse ano. Justamente. E esse excesso de confiança, eu acho que é um problema, pode ser um pouco polêmica essa minha opinião, mas eu acho que é um problema quando o time começa, igual aconteceu muito do Atlético, alguns jogadores do Atlético citar quem gostaria de pegar nas oitavas de final da Libertadores, já disse que gostaria de pegar o Palmeiras nas quartas de final. Então, isso para mim reflete uma prepotência, pegar o Palmeiras é garantido ou é mais fácil, e Libertadores não tem isso. O time do Atlético disputou pouco a Libertadores e isso aí parece que não conhece muita competição, né? Apesar do Cuca já ter disputado por outros times, ele tem jogadores até que já foi campeão no elenco do Atlético, mas essa coisa de ficar escolhendo a gente não dá para prever. Então, o Atlético é um time muito visado hoje, que certamente está sendo muito estudado por todos os times da Libertadores, porque sabe que é um seríssimo candidato numa possível final. Né? Então, está sendo estudado o time, então descobrindo uma maneira ali de neutralizar Ronaldinho Gaúcho, de parar o Bernard.
E aí tem o Tardelli também agora, que é uma outra preocupação que ano passado não tinha. Conseguia neutralizar Ronaldinho Bernal, o time do Atlético ficava meio que sem reação. É o que todos agora tem o faziam Tardelli. em casa. Justamente, foi assim, tanto que quando saiu o Danilinho, o Atlético caiu muito de produção. Até o Cuca enxergar o jogo, o campeonato já tinha ido embora. Sim. E aí o Tardelli hoje preencheu essa lacuna bem. Hoje ele tem jogos, como foi ontem, que se destaca até mais do que esses dois jogadores. Para mim são os dois principais do Atlético, que é Bernal e Ronaldinho. Mas os times começam a estudar o Atlético e começam a descobrir uma maneira de segurar e se pressionar, ver realmente que pode conseguir alguma coisa. Né? Pode, ainda Então, mais ficar numa atento. situação que é totalmente adversa, né? Uma viagem de 24 horas. Isso é muito raro na Copa Libertadores da América. É um time que joga num estádio muito bom. É um estádio muito bom da Tijuana, mas é grama El sintética. Campín. É um estádio muito complicado de se jogar. E o Tijuana é o tal campeão mexicano. El Campín é do Santa Fé, tô falando O bobagem. El Campín é do Independente Santa Fé, tô falando bobagem aqui. dos times de Bogotá. Sim. Mas é um estádio que é interessante para... É muito parecido assim, no aspecto de pressão como no Independência. É um estádio pequeno, mas que exerce uma pressão interessante no adversário. E mais do que isso, o técnico do Tijuana não é trouxa, ele não é bobo. É claro que ele já estudou esse Atlético de ponta a ponta. E ele quer ganhar esse título porque ele já admitiu sua saída do Tijuana. Sim. A gente sabe da limitação técnica do Tijuana, ele aproveita essa questão do ambiente do próprio estádio, dos torcedores, da questão do gramado sintético, né, que não é uma grama natural, já está acostumado a jogar ali e é muito mais fácil você jogar num campo natural, depois você já está adaptado a um campo sintético, do que fazer o caminho Claro, inverso. você aprende a jogar futebol na grama natural. Do que é o que o Atlético vai fazer. Então, o Galo tem que ir para Tijuana, né, fazer um bom papel lá contra os Xolos e trazer o resultado, porque no Independência a gente já viu que é muito difícil vencer o Atlético. Aqui Exatamente. existe um clima e uma interação do time com o torcedor, que é uma coisa muito bacana de se ver no futebol. Né? Infelizmente o Mineirão ele não propicia tanto isso, porque o estádio é um pouco maior da imponência e as arquibancadas não ficam tão próximas quanto a do No Independência. Independência ficam coladas, né? Ainda mais com aquela bobagem ali das arquibancadas inferiores ficarem geralmente vazias, né? Que distancia isso mais é que ainda. atrapalha um pouco. Então, esse é o detalhe que o Atlético tem explorado bastante na Libertadores e também vai com essa motivação do torcedor, o título mineiro, as declarações do Cuca no trio elétrico ontem lá na Praça 7, chamando o torcedor para abraçar a causa do Galo. Então, estão construindo um ambiente favorável e o Atlético precisa saber trabalhar isso, como tem feito até agora. No caso do Tijuana, o Tijuana é atual campeão mexicano, para quem não sabe, mas já está fora da final dessa meia temporada, porque no México é engraçado ter 2 campeonatos nacionais no mesmo ano. É o Clausura, né, 2013. Eu não sei nem se tem esse nome mais, na verdade. Tem. É o Clausura, né? O Clausura é o que abre o campeonato, é o primeiro semestre, isso. Na Argentina é porque eles mudaram na Argentina, aí a gente fica perdido mesmo. É um torneio que já tem os finalistas, Cruz Azul e América definirão o campeonato mexicano a partir desta quinta-feira também. O Tijuana já saiu, o Tijuana está fora. Então o Tijuana só está focado nesse jogo, já tem 1 semana e meia, já tem 10 dias que eles só estão pensando nisso. Acabou o Palmeiras, ficaram focados no jogo. Na verdade 10 dias só focado na Libertadores, no caso. E eu estava dizendo, o Antônio Mohamed já avisou que ao fim da participação do Tijuana na Libertadores, ele vai sair, ele quer voltar para a Argentina, ele que é argentino, deve comandar o Huracan e para ficar mais perto da família. A família está longe, não mora em Tijuana. lugar longe de Tijuana. Porque Tijuana lá é perigoso. Lá é uma cidade que faz divisa com os Estados Unidos e é uma rota do tráfico de drogas. Do narcotráfico mexicano, que é um dos mais violentos do mundo. E isso faz com que a cidade seja uma das mais violentas do país. Para quem não sabe, o jeito mais fácil de ir para Tijuana é você pegar um avião de São Paulo, ir para Los Angeles, descer para San Diego e atravessar a fronteira. É o jeito mais fácil. É claro, tem outro jeito também. Você pega um avião, vai para a Cidade do México, depois você sobe. Mas é uma viagem um pouco mais desgastante essa que o Atlético fez. Talvez se tivesse ido para os Estados Unidos antes e descido, era um pouco mais tranquilo, né, Guilherme? Posso fazer uma pergunta? Claro. Para ir para Tijuana, você vai numa agência de turismo ou você procura os coiotes? Difícil a resposta, né? Acho que com os coiotes você tem mais garantia. Mas não tente isso, viu, internauta?
Eu tenho parentes que já fizeram isso, cara, inclusive. Como acho que todo mineiro tem isso, né? É complicado. Todo mineiro já todo mineiro tem um parente que já fez isso, né? Pagou coiote para ele entrar ali para Tijuana e sobe para San Diego. Para quem não sabe, a situação é muito parecida com Foz do Iguaçu e Cidade Leste, né? É mais ou menos a mesma proporção ali. Cruzeiro, vamos falar rapidamente do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Resende na quarta-feira. O jogo é às 10 ou às 8h30? 8h30, né? 8h30. O Cruzeiro pode perder até por 1-0, que estará garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Mas não é isso que a torcida do Cruzeiro quer. A torcida do Cruzeiro vai ter a estreia do Dedé para o compromisso e isso é muito importante para o torcedor cruzeirense. Rômulo e Guilherme, uma pincelada rápida sobre esse confronto de quarta-feira. Primeiro você, Rômulo. Bom, grande atração do jogo sendo da estreia do Dedé, saber no lugar de quem que ele deve entrar ali. Acredito que ele vai formar a dupla com o Léo, que tem sido de alguma forma mais constante nos últimos jogos. E o Cruzeiro precisa realmente dar uma resposta para a torcida em relação ao primeiro jogo, né? Que não conseguiu eliminar. É um adversário sem querer desrespeitar o Resende, mas sabemos que é um adversário que deveria ter eliminado esse jogo aí de primeira, não eliminou. Então, até para lavar um pouco a alma, para tirar um pouco essa ferida da torcida de ter perdido o campeonato pro Atlético, ganhar de goleada mesmo, para reforçar o ânimo em busca desse título da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro precisa esse ano tentar um título de importância, né? Porque já vai completando 10 anos sem ganhar nada de importante em nível nacional. Então, a torcida espera um Cruzeiro com o mesmo espírito de contra o Atlético, sem dúvidas. E esse ano o Cruzeiro mostrou em alguns jogos que entrava em determinados jogos com muita vontade, com muita atenção, e outros jogos um pouco relaxado, né? E outro jogo importante também é no domingo, Cruzeiro e Goiás no Mineirão, jogo às 6h30 pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Guilherme, seu palpite para Cruzeiro e Resende? O Cruzeiro tem tudo para classificar, né? Vai mostrar sua força toda no Mineirão, tem esse fato do Dedé. Agora, o que vale ressaltar é que a Copa do Brasil esse ano, ela ficou mais difícil, né? A gente tem esses times da Libertadores que vão jogar também, que vão entrar já nas fases finais aí da competição. Oitavas de final. Né? O Grêmio, que é um time copeiro junto com o Cruzeiro, o que mais venceu a competição, vai estar nas oitavas de final. Né? O São Paulo não, porque o São Paulo vai jogar a Sul-Americana e a Recopa. Então, são times copeiros, o Palmeiras, todos que foram eliminados da Copa Libertadores até então. Fica aí, o Cruzeiro precisa entrar focado, tem que tirar essa chaga aí do campeonato, da perda do Campeonato Mineiro e entrar focado porque a temporada continua. Então, é esse que tem que ser o pensamento. Ganhando ou perdendo, a vida continua, né? Sim, não adianta, sim, não adianta também ficar... E tem o América também, né, que fez um bom papel, surpreendeu a muitos, inclusive a mim. A ganhou, mim, a você, a Ronda, mim todo mundo. também. Fez 3-0 no jogo internacional, né, lá no Avaí. Lá no Avaí. E conseguiu a classificação na próxima fase da Copa do Brasil e vai encarar nada mais, nada menos que o Internacional. Uma hora ia pegar uma grande... Que o América, inclusive, já eliminou de uma Copa do Brasil, então vai ser um bom jogo. E que a torcida do América, quando a partida for no Independência, compareça e ajude o time, porque depois da vitória por 3-0 sobre o Avaí, de fato merece o apoio. Então é isso. Gostaria de agradecer aqui a sua participação, Rômulo, participar comigo mais uma vez do Esporte.com. Obrigado, Leandro, Guilherme, internauta. Sempre bom a gente falar aí de futebol, essa paixão nacional aí. E vamos continuar acompanhando os times mineiros, né? Minas Gerais está vivendo um momento muito bom, né? Nessa temporada, com os dois times aí realmente despontando, dois times com tudo para se dar bem aí nessa temporada. Então vamos continuar torcendo, apoiando e sempre com paz, sempre deixando a rivalidade só dentro do estádio mesmo. E fora do estádio é celebrar o futebol mineiro. Obrigado, Guilherme. Um abraço para todo mundo, um abraço para vocês dois que fizeram esse bate-papo com a gente aqui, com o Internauta em Casa sobre futebol e continue acompanhando o Super FC. Primeira vez que eu participo do programa depois da mudança no portal, ficou bem bacana. Muita gente elogiando, então acessa, veja tudo que o portal novo, Super FC também principalmente, oferece. E é isso aí, um abraço. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. Fiquem com Deus e até lá.